Bem-vindos, bem-vindos. William de Ockham enunciou, né, o conceito da navalha de Ockham. É muito interessante. Embora existam outras navalhas na filosofia, né, na ciência, utilizadas na ciência, na filosofia e em outras áreas de manifestação humana. Mas a navalha de Ockham é interessante. Ela tem seus perigos, como tudo, né, certos excessos. Mas ela diz que, dentre várias soluções, dentre várias hipóteses e possibilidades, dentre várias escolhas, a mais simples seria a mais indicada, seria a melhor, seria a que teria mais chance de acontecer. Então a gente vai enunciar alguma coisa, vai falar sobre um assunto, e quanto mais simples você conseguir fazer aquilo, melhor, né? Facilita o entendimento, facilita o acesso das pessoas aos conhecimentos e às ideias. Evidente que a gente não pode limitar tudo ao mais simples. Você olha para a natureza e você vê uma diversidade imensa, né? Então nem tudo é reducionismo, que é o grande perigo da navalha. Mas eu gosto bastante da navalha, desse conceito de seguir o caminho mais simples. Aliás, eu gostava disso antes de conhecer esse conceito, que, embora antigo, não me chegou na juventude, nas minhas leituras não cheguei até isso. Mais tarde que eu acabei descobrindo. Mas eu sempre procurei, sempre busquei um caminho mais simples. Eu trabalhei muitos anos com informática. Eu peguei a época da informática que havia muito misticismo na informática, né? Que era um certo endeusamento. Criava-se uma aura mística em torno dos computadores, do concerto, de trabalhar com computadores. Coisas como se as pessoas em geral não pudessem fazer isso, não fosse acessível, fosse algo para poucos escolhidos. Eu peguei uma época dessas que foi muito complicada, muito preconceito por parte dessas pessoas. Encontrei muitas pessoas que vinham engravatadas, falando termos complicados e nomes em inglês, na sua maioria, escondendo informação, escondendo peça, escondendo conceitos e um monte de coisa. E à medida que eu fui me desenvolvendo com a informática, eu fui simplificando. Então eu sempre busquei esse caminho. Se eu puder passar um conceito de uma maneira simples, com palavras habituais e comuns, eu vou fazer. Eu vou evitar termos técnicos, eu vou evitar termos complexos e frases complexas, porque eu acho que não tem utilidade. Basicamente o Kaizen que eu falo, né, que os japoneses usam na produção, administração, que o Reiki usa, Shinshin Kaizen, aprimoramento constante da energia, da consciência. Então, eu acho importante que a gente use realmente palavras acessíveis. Não palavras acessíveis para determinado público, mas para todos os públicos. Quanto mais amplo, melhor. Porque qualquer pessoa que chegar num vídeo meu pode entender. É evidente que chegam pessoas das mais variadas classes sociais, culturas, níveis de entendimento de aspectos espirituais, energéticos e outros tantos, crenças diferentes, né? E ao se deparar com essa linguagem simples, pelo menos eu creio que está acessível. A pessoa não vai adiante, não aproveita o vídeo, não usa as informações se não quiser, se aquilo for incompatível com as suas crenças, com seus ideais e assim por diante, né? Mas não porque a minha linguagem vai ser hermética, vai ser fechada, vai ser, né, ligada a conceitos e palavreado esquisito, novo, vou ficar inventando palavra para coisas que já existem e assim por diante. Então, procuro essa simplicidade. Creio que é o melhor caminho. Evidentemente que não é o único caminho.
Tem pessoas que falam difícil, tem pessoas que falam de uma maneira complexa e as pessoas gostam, né? Então é para todos os gostos. Também não é garantia de que aquilo que eu falo vai ser entendido. Também, às vezes, alguns conceitos que eu passo são conceitos diferentes. Nada das coisas que eu tenho falado aqui ao longo desse tempo de blog são novidade. Boa parte do que eu falo já foi falado, já foi escrito por outras pessoas muito melhores do que eu, pessoas muito mais inteligentes, pessoas muito mais sensíveis, pessoas com capacidades muito além das minhas. Mestres, gurus, pensadores, filósofos, por aí vai. Apenas eles fizeram isso de uma maneira diferente, da maneira deles, né? Eu faço da minha. Apenas eu, como um bom pirata dos conhecimentos, sintetizei a coisa de uma maneira diferente, mais simples, mais lógica, a meu ver, no meu entendimento, e até agora tem sido útil, e pela resposta que eu recebo de muitas pessoas que entram em contato, tem sido útil para muita gente. Então, eu continuo nesse caminho, né? Buscando sempre essa simplicidade no falar, simplicidade nas palavras, nos conceitos, sem querer complicar a coisa. Não que complicar seja errado, seja ruim. Não. Tem pessoas que gostam, vão complicar e vão seguir por esse caminho, felizes assim, né? Tranquilo. Mas, sempre que possível, eu acho recomendável, né? Dentre várias possibilidades que você tem, escolha a mais simples, escolha a mais prática, a mais viável. Não escolha aquela opção que é cheia de detalhes, cheia de poréns, cheia de encaixezinhos que às vezes não vão funcionar, né? A gente planeja e ainda assim acontecem imprevistos. Ainda assim. Às vezes você vê, isso é falta de planejamento. Às vezes não é. Às vezes é falta de planejamento do imprevisto. A pessoa se foca no planejamento da ação, do projeto, da ideia, mas não se foca também em planejar ou pelo menos levantar as hipóteses de imprevistos, né? E aí acontecem alguns equívocos, alguns erros e vão ser corrigidos, vão exigir um pouco mais de tempo, de dinheiro, alguma coisa assim. Mas a gente escolhendo o mais simples, eu creio que é interessante, que é importante. A nossa mente lida melhor com isso, apesar da nossa mente lidar também com a complexidade, muito bem. Mas, se você tornar tudo complexo, a coisa perde a graça, porque coisas simples, às vezes, a gente cria um monte de etapas, de passos e rituais e tudo, e a gente perde foco. Legal, pessoal? Até a próxima.